Estão copiando a gente aqui, viu? Lá em Itajaí. Estão copiando Balneário, estão copiando Camboriú. O Fernando está preocupado. Olha o seguinte, na rua Manuel Correia, atrás da escola Pedro Paulo Felipe, na frente da casa, praticamente tem um mês, eles arrumaram o cano estourado lá. Mas fizeram o serviço e não arrumaram, deixaram a rua com um buracão. Diz que ninguém arruma, os carros passam, está afundando, cada dia que passa afunda mais, ligou para a Secretaria de Obras e um passa para o outro. Não falei que estão imitando aqui? É verdade. Que aqui tem essa briga, né? Abre buraco, quem é que abriu? Fui eu. Aí quem fecha? Não, é o outro. E aí fica aquele jogo de empurra. Mas nós vamos conversar, não sei se cabe isso ao secretário Tarcísio Zanelato, mas quem sabe a vereadora Ana Carolina, que está conosco, já pode responder. Já anunciamos, né, e o assunto principal, um dos três que a gente vai tratar hoje, Itajaí poderá ter 2 empresas de transporte público. Esse projeto já foi votado na primeira discussão, é de sua autoria, e olha, muita gente contente, logicamente, na cidade de Itajaí. Eu não vou dizer que era um sonho, mas era algo necessário, não é, Ana? Bom dia. Sim, bom dia, bom dia. Era uma vontade antiga da comunidade itajaiense, porque a empresa de transporte coletivo está com nós há algumas décadas, né? Então, no último aumento, até para os nossos amigos ouvintes que não têm o contato e não têm o desprazer de pagar a empresa lá em Itajaí, mais ou menos é R$3,30 o valor da passagem, e ultimamente a gente tem sentido que os ônibus estão mais sucateados, que não tem mais acontecido a pontualidade. Então, a reclamação era geral. A comunidade acredita que se tiver uma outra empresa que possa fazer uma concorrência, mesmo que uma concorrência indireta, isso vai ser algo saudável para a cidade, e é da mesma forma que eu entendo, e na primeira votação, graças a Deus, também foi entendimento dos demais vereadores. Opção, né, vereadora? Opção. Dar opção ao público que não está sendo bem atendido é como em tudo, você ter uma outra opção para poder ter um pouco mais de qualidade e você comparar os trabalhos. E automaticamente, os que, de repente, não estão atendendo a todas as demandas e as necessidades, também comecem a dar um jeito de melhorar. Exatamente. Apesar que, como eu falei, a concorrência é indireta. Nós não vamos ver em Itajaí, até porque a cidade não tem porte para isso, numa mesma rua ter 2 empresas. O que a lei orgânica do município diz é o seguinte: Itajaí vai ser dividido em 2, uma empresa vai explorar um lado, outra empresa vai explorar o outro. Mesmo assim, é interessante para a gente. Por quê? Porque Itajaí é muito grande e tem bairros afastados. Principalmente o pessoal dos bairros mais afastados, aí falo Itaipava, Santa Regina, Arraial dos Cunha, Portal, eles têm um problema que, às vezes, final de semana não é vantajoso para a empresa de transporte coletivo, que hoje tem a concessão, ir buscar para voltar com 2 pessoas só, e aí pagar para o funcionário, tem a questão do diesel, e assim falta linhas para o dia de semana também. Eles não estão tendo um reforço financeiro para ter mais ônibus. Então, essa segunda empresa, ela não necessariamente precisa ser de ônibus. Ela pode ser, ou, aliás, um ônibus desse porte, pode ser um micro-ônibus, pode ser vans. Olha aí, então, o que a gente está querendo é dar uma alternativa para Itajaí, e agora nós estamos, a lei é simples, tá? A gente está diminuindo de 220 mil habitantes para 200 mil. Porque a lei orgânica diz que só poderia ter a segunda empresa após chegar aos 200 mil habitantes. Itajaí já chegou aos 200 mil, isso era uma previsão já para esse ano, a gente acredita até que ultrapassou essa numeração. Então, com essa aprovação dessa lei e após sancionado pelo senhor prefeito, que acredito que assim ele vai fazer, porque é um pedido de forte apelo popular, ele vai poder abrir os estudos de mobilidade. E assim a secretaria competente vê o que de fato é melhor para a nossa cidade. Se além disso nós vamos poder fazer a implantação de corredor de ônibus, se de repente os terminais, as linhas vão ser diretos, a gente espera que até lá o transporte integrado esteja 100% correto. Foi um grande passo, né, o transporte, grande passo, foi. Mas não está funcionando como o povo precisa. Só que o problema do transporte integrado, que aqui em Itajaí eu gosto bastante de reforçar, por lei, através do contrato de concessão, ele já deveria estar implementado em 2007. Nós estamos muito atrasados. Então, em Itajaí, as ruas não foram modificadas, mas o número de carros aumentou. Hoje, nós falamos em mais ou menos cerca é difícil, mas 1 carro por habitante. E Itajaí recebe muitos carros por conta do hospital, que vocês sabem, o hospital é regional, é estadual, recebe carros de tudo quanto é lado por conta da nossa universidade. Então, o fluxo,
o movimento de Itajaí cresceu bastante e nós não nos adaptamos. Então, para esses ônibus, nós também precisamos se adaptar. O transporte integrado já deveria ter sido contemplado, 100% contemplado, há muitos anos atrás, e alguns pontos da cidade caberia o corredor de ônibus. E duas empresas agora, porque daí vem do bairro afastado, para no transporte, no terminal integrado, pega o outro transporte se assim for necessário. Se nós estamos pagando, e pagando muito bem, o mínimo é ter essa contraprestação decente, né? Claro. Então, eu acredito que vai ser positivo e depois que nós tivermos a segunda votação, que a expectativa é para o dia 30 de junho, isso vai ser sancionado para o seu prefeito e daí nós vamos dar os próximos encaminhamentos. Certo. Legal. Legal, olha, o povo Muito agradece bom. com certeza, viu? Porque nada contra a empresa que tem lá 20, 30 anos, aqui também é a mesma coisa, desde que eles estejam atendendo o povo. Se não estão atendendo mais como tem que atender, vamos partir para outra, não é, Carolina? Ana Com Carolina? certeza. Dois assuntos que a gente abordou aqui, que nós pedimos assim a ti, uma interferência, até como uma autoridade municipal lá. A telefonia no Rio do Meio já foi abordado vários meses atrás aqui, não é, Deus? Muito tempo. Muito tempo. Teve um caso, Ana Carolina, que eu estive lá no Rio do Meio, fiquei abismado, porque os ladrões arrombaram uma casa, né, renderam uma família e não tinham celular para avisar a polícia. O carro passou na frente de um estabelecimento lá, todo mundo viu os ladrões com televisão, com um monte de coisa lá, e o celular não pega. Então eu achei isso um absurdo. O que nós fizemos, né, Adilson? O Adilson entrou em contato com a Anatel em Florianópolis, conversando lá com o seu Wolfram, né? Isso. Né? Ele para surpresa de todo mundo, disse que não sabia do fato, né? De tantas as reclamações que aconteceram, mas ele disse que não sabia dos fatos e abriu as portas, né, do gabinete dele aqui em Florianópolis para que algum representante, ou de Balneário, ou de Itajaí, ou de Camboriú, e são, no caso, vereadores, fossem até ele, né, com um abaixo-assinado ou com uma carta de reivindicação para dar uma melhoria nisso. Um outro fato que aconteceu, só para pegar esse gancho do Osmar, da questão do assalto, teve uma senhora que passou mal também, e quem não tem um telefone convencional... Não liga. Não liga. Tem. Como é o nome do rapaz da Anatel que o senhor Wolfram. falou? O Wolfram. Nós temos o contato dele. Eu gostaria do contato dele, porque ele não está informado sobre esse assunto, soa como mínimo estranho, tá? Estranho. Porque a Câmara de Vereadores de Itajaí, desde o ano de 2013, tem enviado ofícios, inclusive para a Anatel, explicando dessa problemática que não é apenas ali no Rio do Meio, que é uma infelicidade de uma cidade de 200 mil habitantes, maior PIB de Santa Catarina, ainda passar por isso, dizer que tem vários pontos da cidade que não consegue fazer a ligação. Em 2013, a reclamação e as respostas que a gente tinha é que eles tinham problemas com antenas. Porque eles tinham que fazer a instalação de antenas, porém a Fátima não estava liberando. E isso era um problema estadual. Então nós fomos até a Assembleia verificar o que estava acontecendo e, de fato, a Assembleia recebeu reclamações do Estado inteiro e abriu audiências públicas, fez consulta no PROCON, ouviu a OAB, ouviu o CREA, ouviu várias entidades e firmou um compromisso com as telefonias, com a Oi, com as quatro, a Oi, a TIM, a Vivo e a Claro, certo? E isso foi em 2013, final de 2013, começo de 2014. Eles fizeram um acordo junto à Assembleia de conseguir reverter esse quadro. Tanto que, até julho de 2015, dizia o termo que toda a área de Santa Catarina já deveria estar contemplada. Ou seja, isso não aconteceu, isso já teve interferência, inclusive, dos nossos deputados. Posso te dizer que, na penúltima sessão, nós enviamos lá da Câmara, assinado por todos os vereadores, um novo pedido para contemplar e explicar o que está acontecendo e contemplando outros bairros ali do Rio do Meio sobre essa situação. Então, as formalidades, pelo menos escritas, elas foram feitas sim, mas faço questão de conversar com esse senhor para ver o que está acontecendo na interlocução e tentar reforçar esse assunto, porque como esse é um dos exemplos, né, mas tem a questão da saúde, que é preciso do bombeiro, é preciso sempre alguém próximo e não poder fazer o uso do telefone, gente, é demais. Mas eu agradeço, inclusive, você já ter essa interlocução, poder falar com esse Wolfram. Hoje mesmo, tu pode ter certeza que eu vou entrar em contato dele, porque Itajaí está precisada que a gente melhore essa situação. E aí o Rio do Meio é o caso mais recente porque funcionava ali.
Uhum. E agora no tempo para cá parou. É. Então que eu só vou concluir assim, ó. Vereadores de Camboriú, nós vamos passar os contatos também. Sim. Já solicitaram a vinda do seu Wolfgang na Câmara de Vereadores de Camboriú. Quem sabe vamos se irmanar, Ana Carolina? Vocês vêm de Itajaí nessa reunião, vão conversar com os vereadores? Claro, a gente Deus. consegue fazer isso via Parla Anfre, tá? Então, Para juntar toda a região. Até posso e assumo aqui um compromisso, se for de interesse de Camboriú, a Câmara Municipal de Itajaí pode sediar esse encontro. É uma Câmara bem espaçosa, até porque recebe 21 vereadores. Agora, no mês passado, retrasado, tivemos uma audiência pública também, trazida pela Assembleia, então tem um espaço bastante amplo. Nós temos isso tudo fundamentado, escrito, e é do nosso interesse debater sobre isso. Então, eu agradeço vocês terem trazido esse tema agora tão relevante para a comunidade, ter esses contatos, pode ter certeza que hoje mesmo eu já trago algum retorno para vocês. legal. E para concluir, eu olho para Estevam Rubold. Isso. Estevam Rubold. Agora eu achei aqui, tem o contato não dele. é Wolfgang? Não, é Rubold. Estevam Rubold. Isso. O seu Wolfgang era da outra. São tantas pessoas que a gente conversa aqui. Mas tu sabes que a questão da fiação, como tu falasse agora da telefonia, é uma exceção ou outra, né? Uns dizem que roubaram, outros dizem que A gente não consegue apurar assim nessa agilidade como eles te falaram. Mas eu vou ver essa situação com carinho, tenho um comprometimento de trazer essas respostas para vocês. Certo. Agora, para a gente concluir, eu olho para o relógio, fico nervoso, Sim. está correndo tempo, Ana Carolina. Não tem problema. Olha, nós recebemos reclamações lá daquele túnel do São Roque. Isso é uma briga que tem que comprar porque lida com a tal de autopista. Tudo é difícil, né? Nessas nossas marginais aqui, que faz toda essa região aí, desde Penha, enfim, onde a autopista está, parece que existe aquela soberania que eles parece que não aceitam nem dialogar. Nós, pelo menos, conseguimos muito pouco entrevista, nenhuma até agora. Mas lá está alagando aquele túnel do São Roque. Tem que se fazer uma drenagem, né? E ela está rindo porque isso é uma briga pesada. Mas a gente conta contigo. Não, vocês né? podem contar comigo. E assim, ó, a drenagem, ela foi feita para o senhor ver. Foi feita aquela responsabilidade ali, como o senhor falou, passa pela NTT, né? Então, os vereadores, por mais que tenham feito várias formalidades, não têm ouvido, não tenha tido muitas respostas. Eu acredito que ali deveria ser promovida uma ação judicial da Prefeitura de Itajaí contra a NTT. Eu já fui várias vezes para a tribuna falar sobre isso, porque eles simplesmente viram as costas para Itajaí. Eles fazem pouco caso. Isso já aconteceu. Florianópolis promoveu essa ação, algumas regiões promoveram essa ação. Aqui também. Eles têm dificuldade de atender a gente. Não só os vereadores, como os prefeitos também. Eles não abrem as portas para conversação, eles deixam a comunidade na mão. O prefeito deveria promover uma ação e assumir esse compromisso. Por quê? Nem que se faça uma ação para ele poder fazer a obra e depois receber da NTT qualquer coisa nesse sentido. Porque os moradores estão extremamente prejudicados naquela saída. Qualquer chuva alaga tudo. Então a prefeitura fez que tem fotos ainda, né, Mauro? Tem. Passou pelas redes sociais, na última chuva, causou um alagamento, um estrago enorme. Essa ação está sendo avaliada com carinho, mas eu posso te dizer que nós, vereadores, e ali eu tenho uma certa dificuldade de falar isso, porque eu sou vereadora da oposição, e na oposição nós somos apenas em 4, né? Na Câmara sobrou outros 17. Então, quando a gente quer uma ação assim, mais eficaz, mais contundente, mais forte do senhor prefeito, a gente é reprimido na votação por causa do voto do governo. Mas é mais um assunto que eu vou levar com carinho. Hoje nós temos sessão na Câmara de Vereadores. O senhor pode ter certeza que é mais um compromisso que eu saio daqui com vocês. Tá certo. E eu vou te falar um ditado lá do Rio Grande Velho, de onde nós somos, né? Não está morto quem peleia, nem parado quem se mexe. Mas com certeza. E a Ana Carolina com certeza se mexe. Mas né? com certeza. Independente de oposição, é uma guerreira aí pela comunidade de Itajaí. Parabéns. Eu agradeço e quero dizer, por último, já que estás olhando o relógio, vais me despachar já, que eu ouvi aqui atentamente a reclamação do nosso colega sobre o buraco. Vou fazer as anotações competentes. Se mais tarde tu tiveres o número de telefone dele para que eu possa entrar em contato também. Com certeza ali. Agradeço. Itajaiense a gente tem que tratar com carinho. Claro. Obrigado.